A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 51, versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da Tua presença, para que em nome de Jesus toda a carne se cale, que a Tua presença reine, Pai, e que Teu Espírito Santo possa falar com cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém sabe quem foi que escreveu esse versículo? Davi, muito bem. Foi nosso rei Davi. E só para contextualizar um pouquinho a história, o que estava se passando dentro de Davi nessa época, Davi ele não tinha ido para a guerra um certo dia, ele tinha dormido até mais tarde, e ele viu uma moça tomando banho, e ele foi lá e chamou alguém e falou: quem é aquela moça ali? Aí a pessoa foi lá e falou: ela é mulher de Urias. Aí Davi falou: chama ela. Davi foi lá e se deitou com ela. O que aconteceu depois? Um tempo depois, ele recebeu a notícia de que ela estava grávida. Olha só. E Davi, brilhantemente, ele pensou: não, eu já tenho uma ideia. Chama Urias, o esposo dela, chama ele lá da guerra, e manda ele se deitar lá, ficar com a esposa dele, passar um tempo com ela. E qual não foi a surpresa de Davi? No dia seguinte, Urias não foi para casa. Ele ficou lá no palácio, esperando. E Davi questionou: por que você não foi para o palácio? Quer dizer, por que você não foi para sua casa, lá, ficar com a sua esposa, tudo mais? E Urias falou: eu não posso. Meus irmãos, meus amigos estão lá na guerra. Seria horrível eu beber, ficar lá em casa e com eles lá na guerra. E o que Davi fez? Davi teve uma outra brilhante ideia. Chamou Urias e embebedou Urias, para que Urias estivesse mais suscetível. Não, vai lá, agora você consegue ir para sua casa. E o que aconteceu? Urias dormiu e também não foi para a casa dele. Davi então ficou matutando, onde ele iria, como que ele iria justificar isso? E ele teve uma ideia muito ruim. Ele chamou Joabe e falou: manda Urias para a frente da batalha, porque quando ele estiver na frente da batalha, eu quero que você saia de lá, porque ele vai morrer. E assim aconteceu. Urias foi mandado para a frente da batalha. Para quem sabe, guerra, se você está lá na frente, a possibilidade de você ser atingido por algum dardo, alguma coisa, é muito grande. Então, Urias morreu. Aí, claro, talvez Davi tenha pensado: poxa, aconteceu, mas agora tá tudo bem, ninguém sabe de nada, tá tudo certo. E o profeta Natan foi até a casa dele e revelou tudo o que aconteceu. E Davi se arrependeu, ele ficou pensando: nossa, realmente, olha só o que eu fiz. Aí caiu a consciência dele, falou: que Deus perdoe os meus pecados, por favor. E Natan falou: Deus perdoou os seus pecados, mas o seu filho vai morrer. O que eu quero dizer com essa breve introdução bem leve, bem tranquilinha, assim, só para começar bem, é que todo pecado tem uma consequência, meu irmão. E Davi, ele estava desesperado, ele estava passando por este momento, pensando, enfim, o que eu fiz na minha vida. E daí ele escreveu esse salmo, e ele falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. E ele ficou clamando, e eu peguei esse versículo, e esmiucei um pouquinho. Então, venham comigo aqui. O que significa criar? Ele falou: cria em mim. E o que significa isso, pastor? Criar nada mais é do que, de acordo com o dicionário, fazer existir, dar origem a partir do nada. Imagina, você vai lá: eu vou criar uma receita revolucionária que vai vender muito, eu vou ser rico. Você pode pensar nisso: eu vou criar, eu vou investir, vou inventar uma coisa que ninguém jamais pensou antes, e do nada você fez lá e criou alguma coisa. E o maior criador do mundo, a gente sabe que é Deus. Lá em Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Imagina, criar.
do nada. Tudo isso que a gente tem, o céu, as estrelas, as nuvens, haja criatividade para isso. E Deus fez de uma forma espetacular. E ele fez isso, ele criou algo do nada. E Davi queria isso. Ele falou, cria em mim. Eu quero que você faça algo surgir do nada, em mim. Mas o que ele falava? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração, o que é coração? Oi? É um órgão, exatamente. Coração é um órgão que fica batendo aqui, dando sangue para todas as nossas vidas, né? Para que a gente tenha uma vida na realidade. E claro, né, se a gente analisar um pouquinho a semântica da palavra, o sentido, né, do que significa coração, uma das opções que o dicionário nos dá do significado seria a parte mais íntima de um ser. O berço dos sentimentos, das emoções, do afeto, do ânimo, da coragem. Olha só que engraçado. É a parte mais íntima de um ser. Quando você fala, meu coração, é onde fica o berço dos seus sentimentos. Então imagina, quando você está triste, quando você está bravo, quando você fica nervoso, o que acontece? Você está nervoso, aí o coração começa a acelerar. Ai meu Deus, eu vou ter um piripaque, eu vou morrer. Ai, o coração fica acelerado. Quando você está feliz, seu coração fica saltitante, alegre. Você não consegue caber de tanta emoção. Seu coração parece que vai explodir. Mesma coisa quando acontece fatalidades, coisas ruins. Nosso coração fica apertado, fica duro, fica complicado. E a gente fica pensando, como que eu faço para isso passar? E o coração nada mais é do que esse poço de sentimentos. E como está o seu coração hoje? Pensa aí. Com qual objetivo você veio aqui nesta noite? Como está os seus sentimentos em relação à sua vida ministerial, em relação à sua casa, à sua família, seu trabalho? Como está seu coração? E muitas vezes a gente fala, né? Siga o seu coração. Vai pelo que o seu coração está falando. E muitas vezes a gente ouve esse ditado e não sabe o que está escrito lá em Jeremias 17:9, que diz o seguinte: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Nossa, né? Pesado. Isso daqui é da Nova Bíblia Viva. Muito legal essa versão também. Dê uma olhada. E olha só. Isso tudo, um coração desesperadamente corrupto, como diz outras versões, é um coração mau, triste, terrível. E muitas vezes, se a gente segue o nosso coração, pode dar ruim, pode dar muito ruim. Por isso a gente precisa sempre seguir o quê? A voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus e segue, aí com certeza, meu irmão, vai dar certo. Confia que isso sim vai dar certo em nome de Jesus. E nossos corações, muitas vezes, a gente precisa controlar o que entra nele. Porque a gente muitas vezes fala, não deixa descer no seu coração isso, não deixa subir para a cabeça, não sinta isso. E às vezes é incontrolável o que a gente faz, às vezes a gente não consegue pensar o que a gente está fazendo, mas a gente precisa ter ciência também, como diz lá em Provérbios 27:19, que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Quem somos nós? Quem é você? Quais são, o que você tem passado para as pessoas? Quais têm sido as intenções do seu coração? Será que tudo que nós estamos fazendo é para benefício do nosso próximo? É porque a gente ama a nossa esposa, a nossa família, nosso ministério, é porque a gente ama a Deus? Ou muitas vezes nós temos buscado os nossos próprios interesses. Nós temos sido muitas vezes gananciosos, temos sido egoístas, querendo somente as nossas coisas. É muito importante a gente ter a noção disso, que o coração nada mais é do que os seus sentimentos. E Davi pediu, cria em mim, Deus, um coração. E ele falou, cria em mim um coração, mas que tipo de coração? Um coração puro. Você percebe aqui, se você for brincar um pouquinho com o texto, Davi simplesmente orou algo como, Deus, faça existir em mim, do nada, um sentimento puro. É isso.
Faça existir em mim, do nada, cria em mim um coração onde fica todos os meus sentimentos puro. Me ajude a fazer o bem. Era isso que Davi estava pedindo para Deus, e é isso que a gente precisa buscar nessa noite. Amém? O que significa pureza? Vamos falar um pouquinho sobre pureza. Virtude do que não tem maldade, nem malícia, candura, sinceridade, estado de quem ficou livre de pecados. Repita comigo: livre de pecados. E essa é a pureza que Davi estava pedindo para Deus. E como é difícil ser puro hoje em dia, não? Quem concorda comigo dá um amém aí. Porque, como diz a palavra de Deus, né? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então é necessário que a gente busque essa pureza todos os dias. Não é fácil, não. Mas como a gente sabe, o Espírito está sempre pronto. A gente precisa se agarrar a isso e combater o bom combate. A gente precisa lutar contra a nossa carne, porque mais que vencedores, nós já somos. Fala para o seu irmão: você já é mais que vencedor. Basta você crer. Amém? E é muito importante a gente ter essa noção. Pureza é você estar livre dos pecados. Toda mancha, tudo isso vai sumir da sua vida. Mas, pastor, como que eu faço para ser puro? Qual atitude eu preciso tomar? O que eu preciso fazer? Está lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Fala, purificar de toda injustiça. E, meu irmão, Deus está simplesmente disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento, pronto para te receber de braços abertos. Basta você simplesmente, entrar no canal de comunicação que nós já temos, que se chama oração. Pastor, mas eu não sei orar. Muitas pessoas já chegaram em mim, diversos jovens, falando: eu não sei orar, como é que faz isso? Eu não sei. E é incrível, né, que a gente sabe que é algo tão simples. Orar é você conversar com Deus. Orar é você depositar diante de Deus todos os seus corações, todos os seus sentimentos, sabe, que está aqui dentro, seu coração. Deposite diante do Senhor. Fale com Ele, abra a sua boca. Porque a gente não tem noção do poder que tem a nossa oração. Porque a gente fala: se eu orar, acho que não vai dar muito certo, não. Acho que não vai se resolver. Acho que assim já está bom. Por exemplo, eu recebi um diagnóstico, isso que o bispo estava falando aqui, falando que eu estou com um cisto no meu ducto tireogrosso. Que é isso, pastor? Nome esquisito, né? Eu decorei esse negócio, demorou, mas eu decorei. Falou que é tipo um cisto bem aqui onde fica o pomo de Adão, né? Só que eles falam que isso geralmente só dá em crianças. É uma má formação congênita, ou seja, é quando os órgãos não desapareceram. Quando você é pequenininho, tem alguns órgãos que se formam e desaparecem. E o meu continuou durante 29 anos. E, enfim, aí ele falou que eu teria que operar, tudo mais, abrir minha garganta para fazer essas coisas. Enfim, aí eu passei no otorrino, laringologista, e ele falou para mim que não tem nada a ver isso. Ele já falou uma outra coisa. Falou: não, isso daí não dá dor. Isso daí você está com refluxo, você está com outra coisa. Aí, o que aconteceu? Ele me indicou para um outro especialista, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Eu vou passar nele no sábado. Mas, o que eu estou falando? Muitas pessoas poderiam falar: eu vou ficar então, eu vou ter que operar, vou ter que fazer a cirurgia, meu Deus, vou perder minha voz, vai acabar a minha vida. Qual o poder da sua oração? Eu tenho certeza que eu não vou precisar fazer cirurgia nenhuma, irmão. É a minha fé, eu creio nisso. E eu tenho que orar, eu tenho que ir atrás, e a gente precisa fazer isso. Como tem estado a sua família, os seus filhos, sua esposa? Ora. As coisas estão ruins? Ora. Seu ministério não está andando? Ora. Lute, levante, avance, tente, o Senhor está com você. Essa é uma música do Luciano Krau, acho que poucos conhecem. Ele canta tipo assim: lute, levante, avance, tente, o Senhor está com você. Persista, insista, incita o poder de Deus te fazendo vencer.
E é isso, a gente precisa sentir o poder de Deus nos fazendo vencer todos os dias das nossas vidas. E isso simplesmente é o quê? A gente buscar a purificação através da oração, através da nossa conversa com Deus, através da nossa fé. Amém? O pecado é uma mancha. Precisamos lavar nossas vestes com o sabão celestial. Que sabão é esse, pastor? Sabão celestial. A gente precisa, meu irmão, simplesmente orar, ler a Bíblia, fazer jejum, ter um canal de comunicação com Deus aberto. É a coisa mais simples do mundo, mas nós não fazemos por preguiça. Muitas vezes, quantas vezes você foi orar, aí começou a orar, ai Deus abençoa o pastor Fabrício, porque a minha conta também de água aí, aleluia Jesus, e aí você já se perde totalmente no raciocínio, e você já não sabe mais o que você está falando, ou quando você vai orar de madrugada, e às vezes você começa a não falar em línguas não, você fala umas coisas, para você dormir umas coisas sem nexo. Então meu irmão, isso é algo que acontece, mas é sempre importante a gente separar um tempo para dedicarmos ao nosso Deus, né? Se for ainda, se você tiver um propósito de matar a sua carne, orar de madrugada, amém. Se não, ore no momento onde você está são, mentalmente, vamos dizer assim, para que você consiga orar com consciência a Deus, porque isso é muito importante também. E através da nossa oração, nós somos limpos, a nossa veste que está manchada pelo pecado é lavada. Como diz lá em Salmo 51, 7, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Meu irmão, isso é lindo, isso é a oração que Davi também fez nesse mesmo texto. Leiam depois tudo, Salmo 51, é muito bom. E ele falou, tira de mim, Deus, o meu pecado, e eu vou ficar limpo. Simplesmente me lava, e eu vou ficar mais branco que a neve. E tem um comercial muito antigo, não sei se vocês conhecem. Se todo branco fosse assim... Alguém conhece esse comercial? Quem não conhece, em nome de Jesus, pode levantar a mão. Olha só, olha isso, gente. Misericórdia, foi pesquisar esse comercial, acho que é de 2000. 2000, quem não tinha nascido em 2000? Aqui. Olha isso, misericórdia, eu estou velho, Jesus. Tudo bem, só 22 anos atrás. E, enfim, Ace, para quem não sabe, os jovens, era um sabão em pó, como o Omo, que a gente conhece. E eu só conheço o Omo, não conheço algum outro sabão em pó, desculpa. Olha, eu ajudo em casa, tá? De vez em quando. Eu lavo louça, eu sei fazer comida, eu faço, mas lavar roupa, eu sou péssimo. Eu fiz 3 vezes na minha vida, não sei. Isso eu confesso. Mas o resto eu faço, graças a Deus. Mas o Ace, né, é um sabão. Amém, amém, glória a Deus, exalte o Senhor, olha só. Eu faço. E é um comercial que falava isso, né, que ele brincava com o nome Ace, né, que é o nome do sabão em pó, e todo branco fosse assim. Se todo branco fosse assim. Imagina alguém chegar, né, Deus, simplesmente ficar pensando, se todo cristão, né, tivesse as vestes limpas e brancas assim, não é mesmo? Seria tão incrível. E isso é algo que a gente precisa buscar. E o que mais a gente precisa buscar, pastor? Um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está lá em Mateus 5:8. Meu irmão, puro de coração, era o que o Davi estava buscando diante do Senhor. E a possibilidade de você contemplar a face do Senhor, de você ver a glória dEle, de você ver as maravilhas dEle acontecendo na sua vida, na sua família, é isso. Simplesmente quando você se inclina diante do Senhor, o seu coração, os seus sentimentos, meu Deus, as coisas acontecem, fluem na sua vida. Aquele versículo de Filipenses que fala, aproxime-se de mim, eu me aproximarei de vocês, é um fato. Quando você dá o primeiro passo, Deus dá os passos diante de você também. Só que você precisa tomar uma atitude, você precisa se posicionar, para que as coisas surtam efeito, amém? E algo mais que ele fala no versículo, né? Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim. Renovo. Renova dentro de mim. O que é renovar? Eu coloquei aqui. Fazer, ficar ou ficar outra vez como novo.
alterar-se para melhor, recomeçar. Que ano que a gente está vivendo mesmo? Ano apostólico do renovo. Glória a Deus. E no que você já foi renovado? Ou o renovo só ficou no nome? Pensa aí. No que você já foi renovado? Nós estamos em setembro, indo para outubro. Nós estamos em outubro já, meu Deus, já estamos no fim do ano. Estamos em outubro. O que já foi renovado na sua vida? Sua vida espiritual foi renovada? Seu casamento foi renovado? Seus estudos, sua profissão que você queria, os seus sonhos já foram renovados? Se não foram, pense consigo mesmo. O que eu tenho feito para viver o renovo do Senhor? O que eu tenho feito? Nós ouvimos aqui tantas palavras, né, de correr esse mês. A gente precisa correr, ir atrás das coisas, e Deus vai agir ao nosso favor. Mas para viver esse renovo, o que a gente tem que fazer? Correr, ou seja, ter uma atitude, caminhar, andar, para que nós possamos correr em nome de Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, olha esse versículo aqui, presta bem atenção, que ele é simplesmente maravilhoso. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados, repita comigo, renovados, no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Efésios 4, 22 ao 24. E aqui fala que a gente precisa ser renovado no nosso modo de pensar. Meu irmão, os seus pensamentos precisam estar de acordo com os pensamentos de Deus. E quantas vezes a gente pensa muitas abobrinhas, não é mesmo? Pensa tudo que não é conforme a vontade de Deus. Pensa, mas não vai dar certo. Já tentei tantas vezes, né? Nunca dá certo. Eu acho que eu não vou conseguir. Não vou ter dinheiro para pagar o acampamento. Não vou conseguir, meu Deus. Eu sou só filho, né, do Deus, dono do ouro e da prata, que tem todo o poder, toda a glória, onisciente, onipresente, onipotente. Meu Deus! A gente precisa mudar o nosso pensamento. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, mude a sua mentalidade, para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida. A gente precisa sair, irmão, da mediocridade. A gente tem que viver além, a gente tem que realmente lutar e vencer. Deus já deu todas as armas para nós. Já foi liberado no mundo espiritual, basta você crer. Amém? E para isso a gente precisa mudar o nosso pensamento. Metanoia, mudança de mente. E isso é tudo um exercício, é uma prática que a gente faz. Falando, Deus, me ajuda, eu não quero ter mais esse pensamento, eu não quero mais caminhar da mesma forma que eu estou caminhando. Eu quero caminhar segundo a tua verdade, segundo a tua própria vontade, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque todo desejo carnal é enganoso. A sensação de prazer não passa de uma breve ilusão. Isso em tudo na sua vida, qualquer área que você quiser vir. Eu poderia sim ler a Bíblia, que eu tinha falado para Deus que iria ler, né, todos os dias. Eu iria ler a Bíblia inteira. Eu falei para ele, mas acho que dá para eu assistir só mais um episódio dessa série, né? Acho que depois dá. Aí acaba que você dorme depois da série. E você não cumpre o que você tinha falado para Deus. É um prazer banal, é um prazer que é uma breve ilusão. Vai te dar prazer naquele momento, essa carne vai estar tipo, que ótimo, olha só esse episódio, que louco. E depois, como está a minha vida espiritual mesmo? Então, toma cuidado, muda seu pensamento, muda sua forma de agir, para que você não venha cair nas armadilhas de Satanás, amém? Amém? Ô glória! Na nossa vida, na nossa nova vida em Jesus, precisamos aprender a viver em renovação. Não podemos mais continuar a antiga vida, na velha natureza, velhos hábitos e longe de Deus. Não dá mais. E você percebeu, né, desde o começo que eu falei lá da história de Davi, ele achou que não iria dar em nada. Não, eu vou fazer isso, mas ninguém vai saber, ninguém vai saber. E houve um pecado, houve uma consequência desse pecado. Então não dá para a gente continuar vivendo na velha vida. Você foi renovado, você foi batizado nas águas, o velho homem já morreu, eis que tudo se fez novo. E muitas vezes a gente se sente velho.
nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. E o renovo é quando a gente pede para o Senhor: cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E posto isto, eu trouxe aqui 5 características do espírito renovado. Eu cheguei a pegar esse mesmo versículo em várias versões bíblicas diferentes. Vamos dar uma olhada na Almeida Revista Corrigida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Espírito reto, que a gente leu lá no início. O que é um espírito reto? É um espírito que não se inclina, ele não vai para cá, não vai para lá, ele está sempre reto. Receba isso no seu coração. Deus te dará um espírito que não se curvará aos desejos da carne. Creia nisso. Espírito reto é aquele que não vai se encurvar, mas será que se eu for para esse lado? Não, será que não? Vai ficar reto. Seu espírito que está dentro de você, o espírito que se comunica e testifica com o nosso Espírito Santo, é o que está dentro de você, ele é reto. Segundo, primeiro vamos lá, Salmo 51:10, na versão Almeida Revista Atualizada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus, inabalável, meu irmão. Pode vir tempestade, pode vir um meteoro, tentar te derrubar, vai estar inabalável. Você estará tão enraizado, mas tão enraizado na presença de Deus, que não sentirá necessidade de sujar as suas vestes. Meu irmão, quando você se enraiza, quando você se aprofunda na presença de Deus de uma tal forma, que pode vir um vento que for, você não vai pender, você não vai cair. Isso se chama resiliência, a habilidade de se curvar o máximo possível, mas você não vai quebrar. E um espírito inabalável é o que Deus tem para as nossas vidas. Só que a gente precisa crer, a gente precisa buscar essa pureza, buscar o que Davi também buscou. Outra aqui muito interessante, olha, nova versão internacional aqui. Cadê? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é uma versão que eu sempre vi na minha vida inteira, sobre espírito estável. Quantas vezes a gente vive uma gangorra espiritual? Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está super bem, cheio do Espírito Santo fazendo as coisas, outra hora, cansei. Acho que não aguento mais. Uma hora você está no fogo falando de Jesus para todo mundo, outra hora você não quer nem vir para a igreja. Meu irmão, Deus te dará estabilidade para que você não fique mais oscilando. Chega de ficar oscilando, eu vou para cá, eu vou para lá. Não, você vai ficar permanecendo firme na presença de Deus. Que é isso que Deus tem para as nossas vidas, algo simples. Na nova versão transformadora, diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Espírito firme. Você estará sólido e seguro em suas decisões. Muitas vezes quando você vai cometer um erro, um pecado, vai mentir, vai fazer alguma coisa assim, geralmente é uma decisão que você toma. Você sabe que você está errado, nós sabemos que a gente vai fazer coisa errada. Mas não vai dar em nada, é uma mentirinha branca. É só um pecadinho pequenininho. Não tem essa de pecadão, meu irmão. A gente precisa tomar cuidado. Então, número 4, você estará sólido e seguro em suas decisões. Então, não tem mais essa, eu acho, não, seja seguro, eu não vou fazer, porque eu não quero. Aí eu não vou pecar porque eu não posso, eu não vou pecar porque eu não quero. Em nome de Jesus. E na outra versão, Nova Bíblia Viva, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Esses pensamentos e desejos limpos e sinceros, você viverá o que está lá em Filipenses 4:8, abre comigo, diz assim: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que são puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus.
Que nós possamos ter esse pensamento, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque aqui falou, pense nisso. Ou seja, Deus nos deu domínio sobre todas as coisas. Deus nos deu domínio sobre os nossos pensamentos. Você, mas surgiu assim, repreende em nome de Jesus um pensamento que não é de Deus. E pense em tudo que há do alto, tudo que é bom, agradável, como diz a palavra de Deus. Lá em Ezequiel 36, 26, diz o seguinte: levante suas mãos e receba. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Aleluia. Aleluia, aleluia. Meu irmão, permita-se ser lavado e purificado pelo Espírito Santo. Permita-se. Quem deixa é você. Deus não vai invadir seu coração, Ele vai bater na porta. Basta você querer deixar Ele entrar. Se coloque de pé. Claro que eu coloquei hashtag, né? Nossas hashtags. A série seria novinho em folha. E há 15 anos, como o nosso bispo gosta de dizer, se todo branco fosse assim. É o que as pessoas dirão para vocês. Se todo mundo fosse igual a você. Se eu fosse crente igual a você.